Rivalidades do esporte. Aquela listinha que sempre dá cagada, mas a gente gosta, né? Então, vamos pra vinheta, vai. Esse programa aqui tem potencial para parecer um de Sola 10. Pelo nível de barbaridades que nós com certeza falaremos. Esse programa tem potencial para ser uma repetição, porque a gente tem certeza que já fez esse tema. Só que a gente não acha. Os nomes. Eu tinha quando eu ouvi o tema. Quando eu ouvi o tema, eu falei, cara, certo, isso aqui é repetido. O Pseudo foi lá, procurou tudo no YouTube, tinha certeza, mas não achou. Mas quando eu vi os nomes, a gente não fez, não. Em nenhum momento a gente falou de Alan Prost e Senna aqui. Não está no cemitério de temas, esse tema? Alô, Renato Paiva? Não é possível. Não fizemos. Não falamos de Federer e Nadal aqui. Aqui, ó, o Pseudo tem certeza que fez esse quadradinho Senna e Prost alguma vez. Só que ele procurou nos arquivos dele e não achou, entendeu? Não fizemos, não. Não é possível. Anderson Silva e Charles Sonnen não falamos. Não, porque a gente... Agora eu lembrei. A gente fez algo próximo com isso no de Sola 10. Ah, tá. Teve rivalidade, maiores rivalidades. Que a gente falou Batman e Coringa. Olha aí, então Pseudo. A gente fez no de Sola 10. Mas aí tinha outras coisas, tipo, sei lá, Tom e Jerry. Entendi. A gente fez no de Sola 10. Tá. Pode olhar, Pseudo. Pode olhar aí. Você pode ter feito Senna e Prost e depois não entrou no programa. Pode ser. O quadradinho Senna e Prost talvez não entrou no programa depois. Pode Mas ser. a gente fez alguma coisa parecida com essa no de Sola 10. Não, eu acho que foi feito maiores rivalidades. Acho que foi feito. Foi maiores atletas, né? Uma coisa assim. Do de 0 a 10, não foi? Maiores atletas fora do futebol. Ó, o de Sola 10, maiores rivalidades da história. Com certeza do Rio de Janeiro ainda, cara. Outros tempos. Dos primórdios. Primórdios, já tem mais de ano. Um dos primeiros. Foi. Que a gente botou... Terceiro episódio do de Sola 10. Que a gente botou... Tem tempo. Carminha e... Qual é o nome da menina? Programa gravado no dia 17 de outubro de 2023. Isso. Aí depois do Certezas viu que o coração dele bateria mais forte em São Paulo e fez questão de vir pra cá gravar. Ele não caiu não, o Senna e Prost tá nesse programa. Olha aí. Então a lembrança do Pseudo é corretíssima. Verdade. Foi ele está nesse programa. José Aldo e Conor Ou seja, a gente falou um montão de bobagem lá e agora a gente vai falar de uma bobagem com uma grande diferença para pior. Aqui, supostamente, era para ser sério. O pessoal já largou esse há muito tempo também. No de Sola 10, a gente reconhecidamente sabia que era na zoeira. Aqui, a gente pretensamente vai falar sério e vai falar um montão de bobagem. Vamos lá, Alas, eu sei que você curte o MMA. Fala pra nós aí sobre Zé Aldo e Conor McGregor. Já teve época que eu gostei mais, tá? Acho que hoje em dia... Acho que como todo brasileiro, né? Acho que teve um boom. Perfeito. Ali no início, ali 2007, 2008, foi uma época que a gente tinha muitos lutadores que furaram a bolha, né? Não só grandes lutadores, acho que a gente continua tendo grandes lutadores, mas que furaram a bolha. Foi época do Anderson Silva, do Vitor Belfort, do Cigano, do próprio José Aldo. Era uma luta, era uma provocação muito falada, né? De vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a verdade é que eu acho que... às vezes não dá a impressão que é mais show do que rivalidade. Mas eu acho que é do jogo, é legal. É legal. Eu acho que essa aí tem mais show do que Anderson Silva e Sonnen. Anderson Silva e Sonnen eu acho que saiu do prumo em algum momento. Essa tem bastante show, principalmente porque o McGregor é um especialista nisso, né? Só que eu acho que quando a gente for analisar a rivalidade do esporte aqui, a gente tem que falar sobre o confronto. Durou 14 segundos. O José Aldo foi nocauteado em 14 segundos. E eles na grande luta. Na grande luta. Eu não lembro se eles lutaram mais de uma vez, tá? Mas a luta que a galera lembra é só essa. Eu tenho dúvidas se eles lutaram mais de uma vez, tá? Aí é que tá. Quando você tem uma quantidade pequena de enfrentamentos, eu não sei se é suficiente pra você tratar como uma rivalidade braba, assim. Eu acho que ela foi muito marcante porque, cara, o José Aldo era muito dominante, né? Ele era o dono da categoria e o McGregor falava, eu vou te ganhar, eu vou te ganhar, eu vou te ganhar, eu vou te ganhar. E a luta durou 14 segundos. A minha análise aqui não é sobre a luta, né? Tô dizendo se, foi um azar, se deu certo. Minha análise é sobre a rivalidade. Cara, o confronto durou nada. É um confronto que dura muito pouco. Eu cairia, já começaria plau. Navalhando? Navalhando e deixando... Ou nota baixa? E deixando só Anderson Silva e Charles Sonnen. Ou nota baixa? Mas como você entende mais disso do que eu vou dar sua. Eu entendo muito pouco, na realidade, também. Não é um negócio também fantástico, não, tá? Deixaria com nota baixa? Eu deixaria com nota bem baixa. Talvez até segurando pro zero. Tá. E Anderson Silva e Charles Sonnen aí... Eu acho essa maneira, mano. Porque
Eu falo que ela saiu do prumo porque, cara, tem declaração do Chael Sonnen falando que ia entrar na casa do Anderson Silva, dar tapa na bunda da mulher dele. Então, mas aí é que eu te pergunto, né, se isso não é o show, se bem que eu acho que esse roteiro já não seria aprovado se fosse previamente combinado, né? Pô, irmão, vai falar que vai bater na bunda da minha mulher, você tá maluco? Eu tô olhando aqui... Só pega o filme, tem um filme. Eu tô olhando aqui, o Grego tava olhando aqui, o Aldo e McGregor foi uma luta só. Durou 14 segundos. Eu derrubaria. Se você quiser derrubar, a gente derruba. Revanche não concretizada. Apesar de Aldo ter pedido uma revanche imediata, ela não aconteceu. Tá bom, dá pra derrubar. Pra mim, brigaria pro 0. E aí o McGregor mudou de peso, e aí não aconteceu mesmo. É porque tem um peso aí de ser a primeira derrota do José Aldo na categoria. O José Aldo era... assim, ela ganhou muito grande, 7 anos. Ele não perdia, havia 7 anos. Pô, então. Então, ele tava 7 anos e aí... Mas não é um negócio... Eu tiro. Anderson Silva e Chael Sonnen... Cara, a parada, peguem depois, eu não sei em que streaming está hoje em dia, deixa eu ver aqui. Ok. Acho que é Netflix. Eu acho que é Netflix, água? o Be Water. Como água do Anderson Silva. Eu lembro de ter visto na Netflix, eu acho, hoje está no Prime Video. Hoje trocou, está no Prime Video. É a preparação... Como água aí para os amigos de Salvador. Não é o como água de... Que lá em Salvador vou comer água, encher a cara. O como água é como se fosse assim, é como se fosse água, né? É uma entrevista do Bruce Lee, que ele fala do Be Water, my friend. Seja como a água, voraz, forte, mas também ser shapeless, né? Que não tem forma e tal. Não tem então, mais uma forma, pode se adaptar. Pode se adaptar, mas você ao mesmo tempo pode ser destrutivo. Então, Be Water, my friend. E eu acho que depois pega lá, porque é a preparação do Anderson Silva pra luta contra o Chael Sonnen. Cara, ele sai do prumo. Eu não sei o Chael Sonnen, porque não é filmado o Chael Sonnen. O Anderson Silva sai do prumo e é importante pra ele ganhar a luta, porque ele quebra a costela no treino anterior, assim, 2 dias antes da luta. Ele entra na porrada pro Chael Sonnen, porque ele tá com a costela quebrada, mas ele não larga a luta. Quem não viu essa luta, é igualzinho o Rock. Contra o Kleber Lang lá, no Rock 3. O Anderson Silva apanha do início ao fim da luta, até faltarem 1 minuto no 5º round, e depois consegue mobilizar o Chael Sonnen. O Chael Sonnen sai transtornado, porque ele ia ganhar por pontos assim, de muito, e ele toma Não sei se é um estrangulamento ou uma chave de braço. Ou é chave de tornozelo? Não sei se é um mata-leão ou uma chave de braço. Não, é tornozelo. Acho que é uma chave de braço. Ou braço. Acho que é uma chave de braço. E aí depois se cria isso e de fato eles se enfrentam de novo, que o Anderson Silva ganha de novo. E depois eles continuam isso até já depois que eles já não eram tão relevantes assim na figura do MMA. É uma rivalidade bem grande. Dá pra jogar numa 7, 8 aí que vocês acham? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Mas eu acho que tem um ponto contra o MMA. Eu tava vendo aqui, foi uma chave de braço. De braço. Foi chave de braço. Tem um ponto que conta contra essas rivalidades, que é muito pouco encontro, né? Se você fala, cara, é muito... A rivalidade da assim, pô, o Ali e Fraser são 3 lutas. O Ali e Fraser mas eu não botaria, acho que 8 muito. Porque o Ali e Fraser vai ficar à frente, tem vários... 7. Beleza. Bernardinho e Zé Roberto é coisa grande, hein? Meu Deus. É muito grande. Os 2 maiores treinadores de vôlei da história do Brasil. Qual é a relação entre eles? Então, eu acompanhei do vôlei durante muito tempo na minha vida. E eu acompanhei isso, talvez no que tenha sido o estopim da má relação da rivalidade. Que foi na Olimpíada de 2004, eu estava lá. E eu me lembro que eu estava lá fazendo uma entrevista quando perguntaram para o Zé Roberto algo do tipo assim: tem muita gente que se acha técnico no Brasil, aquela pergunta que fazem do futebol. O futebol tem, sei lá, 120... 200 milhões de treinadores. Na época sei lá, era cento e poucos milhões de treinadores. No vôlei é assim também? Aí o Zé Roberto, ele dá uma resposta do tipo assim: porque tem muita gente, tem o técnico torcedor, tem o técnico jornalista, tem o técnico marido. E na época... Tá falando da Fernanda Venturini. Na época, a levantadora titular dele era a Fernanda Venturini, que era casada com o Bernardinho. E aí começa a ficar uma situação. E aí tem várias outras rivalidades. A gente, por exemplo, caiu aqui rivalidades que não tem enfrentamento. Do tipo... LeBron e Jordan nunca se enfrentaram. Uma comparação, ou nunca se enfrentaram competitivamente. Eu não me lembro se eles chegaram a se enfrentar em 2013. Pelé e Maradona não chegaram a se enfrentar. Pelé e Maradona nunca chegaram a se enfrentar competitivamente. Então, a gente tirou. Essa é uma rivalidade, porque senão
Não, eles não... Uma partida. Hã? Entre... LeBron e Jordan, LeBron né? e Jordan. Em 2003, né? É. Ó, não, acho que... Ó, 2004. 16 anos, 2001. Eu acho que é um jogo, Não, tipo... não, 2001 impossível. Não, eu acho que não é um jogo de NBA, entendeu? Deve ter sido. Acho que é um jogo, ó, tô vendo aqui exatamente. Do coisa do High School? High School, é. Ah, tá, High School. Tá, pode ser. É porque na NBA, então, no 2001 Não na teve, NBA é impossível. Não, porque Ele foi draftado em 2003? Ele foi draftado em 2003. Sim, junto com o Carmelo e o Bosh. Então, eles não se enfrentariam, porque um é técnico da seleção masculina, o outro é técnico da seleção feminina e tudo mais. Só que, e às vezes até trocaram, só que eles se enfrentaram muito nos clubes, né? Porque o Rexona Rio de Janeiro e vários outros nomes, e o Osasco, Bradesco, não me lembro qual era o nome do Osasco lá, do Name Rights, foram vários, inclusive, se enfrentavam todo ano, basicamente, na final da Superliga Feminina. Chegaram com umas 10 finais seguidas. Então tem uma rivalidade. E tem uma rivalidade grande aí dos dois grandes nomes do esporte olímpico brasileiro. Por quê? O Zé Roberto ainda é o único tricampeão olímpico brasileiro. A única pessoa brasileira que é tricampeão olímpica é o Zé Roberto. E o Bernardinho é a pessoa brasileira com mais medalhas no total. O Bernardinho tem uma como jogador, 2 como técnico da seleção feminina, não é isso? 2 como técnico da seleção feminina, 2 bronze, aí tem 1 ouro, 2 pratas, 2 ouros, ele tem 6. Então, 2 bronze, né? 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes. 1 ouro, 2 pratas, 2 ouros, 2 pratas e 2 bronzes. Então, assim, eu acho até que alguém passou ele. Eu acho que a Rebeca passou ele, se eu não me engano. Mas ele é um cara que é multicampeão. Então, assim, é impressionante a qualidade dos dois. Por essas situações, não se gostam muito. Até onde eu sei hoje, não tem relação. Então, é uma rivalidade bem grande, mas é uma rivalidade fora das quadras. Mas também, é uma rivalidade mundial? Você acha que mundialmente ela fura a bolha? Não, em outros lugares as pessoas falam disso também. Não, mundial e são dois gênios, do vôlei, né? E são dois gênios. Sim. E mas são dois gênios, né? Tem rivalidades aí que eu acho gênios. que elas vão impactar na vida mais comum, assim, das pessoas. Então, mas eu acho que a do Anderson Silva e do Chael Sonnen também fica restrita ali na bolha do... Não, eu acho que talvez seja maior. Por isso que eu acho que... Lembra que eu falei que eu acho que o Anderson Silva e Sonnen estavam alto? Pode derrubar, pode cair. Porque, por exemplo, vamos falar, daqui a pouco vem Prost e Senna. Pô, rivalidade que marca nível, muita coisa. Quer derrubar pra 6 e colocar Bernardinho e Zé Roberto na 7? Sim, acho que faria isso, cara. Faz esse movimento, VSR? Tá. Que vem tipo, coisa maior. Rebeca Simone Biles. Sim. Pô, tem... Coisas globalmente... Ali tem um John Cena e Randy... Não, calma que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Só trazendo a informação... Não tinha lido. Só trazendo a informação correta, o Bernardinho... porque aí tem uma questão que treinador não recebe medalha, né? Então, o Bernardinho, ele não é o maior medalhista porque não medalha mesmo, ele só tem uma. A prata como jogador. Mas... Se a gente quiser colocar o brasileiro com mais pódios olímpicos, ou que mais participaram de pódios olímpicos, é o Bernardinho com 7. Uma como jogador e 6 como treinador. A Rebeca e o Torben, e o Grael e o Scheid, os dois têm 6 medalhas. Então, assim, o Scheid tem 5. Então, a Rebeca tem 6 medalhas, porque ela é atleta. O Bernardinho tem 7 pódios olímpicos. Então, o Zé Roberto é o único tricampeão olímpico e o Bernardinho é o cara que mais participou de pódios olímpicos, 7. É muito grande. Bill Russell e Wilt Chamberlain. Cara, é espetacular essa rivalidade, porque eu acho que o tal do molho, ela tem das mais variadas, né? Primeiro nós estamos falando de talvez desse confronto é o que mais aconteceu, tá? De todas as notas aqui, são 142 confrontos. Isso é muito importante. Entre Bill Russell e o Wilt Chamberlain. Construção de uma rivalidade. E o Bill Russell ganhou não só em títulos, mas no confronto deu mais vezes Boston Celtics contra os times onde estava o Wilt Chamberlain. Então, são 85 vitórias, se não me engano, pro Bill Russell. E aí, beleza, isso aqui eu acho que já tem um ponto gigante. Tem o ponto de uma diferença cultural entre os dois. Apesar de ser um brabaço, era um cara que jogava pro time o tempo inteiro. O Bill Russell é um cara que, pegando a frase do Ronaldo Angelim em algum momento, a vaidade dele era ganhar. A vaidade dele era ver o Boston ser campeão.
O Will Chamberlain também jogava, fazia as suas questões necessárias pro time. É que ele fazia de tudo também. O Bill Russell, se eu não me engano, teve um ano que ele liderou a NBA em pontos, em rebotes e assistências. Mas, mas a questão é que ele mesmo falava que a questão dele, eu não preciso ser o protagonista. Eu sou o protagonista, mas não preciso ser. O Will Chamberlain, ele buscava, ele era um cara mais midiático. Ou seja, ele jamais sairia do Barcelona pro PSG, né? Aí, tá no ponto do que foi dito. Tá, seguindo. Okay. O Will Chamberlain era um cara que ajudou demais a NBA, cara. Tá. Porque a NBA hoje, você pega essas grandes estrelas, o LeBron é um cara midiático fora da quadra. O Curry também. Os caras, até você tem caras que, por exemplo, foram o Jordan. Sacanagem, né? O que o Jordan fez com a marca da NBA. Mas o Chamberlain foi muito necessário pra isso. Pra essa coisa, pra esse estilo NBA de existir ao redor do jogo da quadra. E aí tem uma outra pegada, que essa rivalidade também fez a NBA crescer muito. Depois a NBA dá uma definhada ali nos anos 70. Mas nessa rivalidade aí, que é anos 60, basicamente, era muito a questão do Bill Russell ser o basquete defensivo, o basquete coletivo, e o Chamberlain, o cara que fez 100 pontos numa partida, o cara que tem média de 50 pontos. Esse cara tem uma temporada NBA com ele tem média de 50 pontos por jogo. Sim. Então, assim, era muito essa pegada em títulos. E também tem uma questão aí de diferença de perfil. O Bill Russell era um cara mais low profile, o Chamberlain era o cara que dizia que dormiu... O Chamberlain jogou Globetrotters, não jogou? Jogou no Globetrotters. Isso mostra um pouco dessa o Chamberlain fazia midiática. filme, o Chamberlain dizia que tinha transado com mais de 1000 mulheres, ele gostava dessas coisas assim. O Bill Russell era um cara mais assim... Então... Era quase o duelo, era um duelo quase de estilos. O low profile e soma o Celtics com o Lakers. O Lakers, cara, Los Angeles, aquela coisa, midiática. Durante um tempo, pra galera de casa entender, depois a gente viu que não era isso. Mas durante um tempo, muita gente percebeu isso na rivalidade Messi e Cristiano. Dizendo que o Cristiano gostava de aparecer, o Cristiano gostava de não sei o quê, de entrar bem penteado, olhar pro telão, aquelas babaquices que o pessoal falava, que depois a gente viu, ainda bem que hoje já morreu isso, enquanto dizia que o Messi é na dele, é quietinho, não quer aparecer. Sabe esses rótulos? Era um pouco do que isso. O Bill Russell era um cara... Mas é uma rivalidade que muito fez braba, a NBA crescer muito. Quer jogar na 9 zona ali? Pô, eu acho que ela é muito... Eu não vou botar ele na 9 porque ela não é a maior rivalidade da história da NBA pra mim. Não é. Magic Johnson e Larry Bird é maior. Mas eu acho que... E tem um outro ponto... que é uma rivalidade que não foi só do Lakers, né? É importante também a gente deixar na ponta. Vem desde o San Francisco Warriors, tem no Philadelphia também. Inclusive, quando o Chamberlain chega no Lakers para ganhar o título de 72, ele já estava mais em fim de carreira. Já era mais final de carreira. É uma rivalidade que ela pega essa fase final, mas tem a época do Warriors. E o Bill Russell pra mim, ela é maior que Bernardinho e Roberto. O Bill Russell, eu também acho. Então é 8. Acho que poderia cair aí todo mundo, eu acho. Cai uma? Todo mundo? Acho que sim. E deixar ela na 8? Tá bom. Se bem que aqui tem menos, né? Deixa na 8, depois a gente vê, porque tem menos, né? Tá menos. Pra mim, essa é brabaça, assa. Mas vai cair, tá? Já vou avisando que vai cair Bernardinho Zé Roberto e Anderson Silva. Tá. É absurdo a construção disso daí, né? Tá louco. E o Bill Russell é o mestre, é o personagem principal da sequência de 8 títulos seguidos do Boston, né? O Boston ganha 8 títulos seguidos. O último deles, o último ou os 2 últimos, o Bill Russell acumula a função de jogador e treinador. E é um argumento que eu usei agora e vai voltar para botar uma nota lá em cima, que mudou a história do esporte. Bill Russell e Will Chamberlain mudou a história do basquete. Chris Evert e Navratilova. É uma rivalidade absurda. Só de confronto entre elas. 80 partidas em 15 anos. 80 partidas. Dessas 80, 60 foram em finais. E a Navratilova ganha... em finais ela ganha com sobra, 36-24, mas no geral é bem equilibrado, 43-37 para Navratilova. É uma rivalidade espetacular. É uma rivalidade... Elas são... Depois a gente soube que elas são... A gente viu que elas são muito amigas, mas é uma rivalidade que durante 15 anos, numa época importante para a consolidação do tênis feminino, que a gente sabe que o tênis feminino teve que ralar muito para ter premiação igual, para ter torneios iguais, para ter condições iguais. Então, essas duas, inclusive nesse aspecto de lutar pelo tênis feminino, foram muito importantes. Cara, e é muito difícil. Quantos anos que elas competiram? 15? 15 anos, de 73 a 88.
80 partidas, 60 das partidas em finais. Porque elas eram quase 60 sempre... finais? Chave 1 e 2. Quase sempre uma era número 1, outra era número 2, aí iam se enfrentando, só se cruzavam na final. Se você passar 15 anos competindo, disputar 60 finais, uma contra a outra, e ainda terminarem amigas... Isso beira impossível. O Pseudo disse que não conseguiria. Né, Pseudo? Pô, não tem como. Por exemplo, essa rivalidade eu acho bem maior que a do Silva e do Tsone. Então, beleza, já vai. E talvez seja maior que o Bernardinho e o Roberto, não? É a maior rivalidade da história do tênis feminino. Pro mundo todo, talvez sim. É a maior rivalidade da história do tênis feminino? Acho que sim. Então, tem que ir os dois. A outra que tá aqui, eu acho que vai ficar pra 0. Serena e Sharapova. Porque não é a rivalidade, né? Porque um dia um bate, outro apanha. É o famoso passeio, né? É igual bate, outro apanha, É igual eu brigando com o Anderson Silva, né? Não é briga, é espancamento. É igual... Já pode dar 0 então, né? Então tá bom. Né? Eu acho que seria pra brigar pra 0. Não vai ter outra. É igual a briga do a não ser que aquela palhaçada ali fique, né? Calma, nós vamos conversar sobre isso. É igual a briga entre a gente e os gansos de Sola 10 pra sair na porrada. Aliás, deixa eu falar um negócio. Só pra tenho recebido... mensagem disso. Jorge, eu preciso te repassar. Aí, Me repasse, por favor. Eu preciso te repassar. Estou recebendo mensagens das mais variadas possíveis de com gansos, um vídeo patos. de 20 gansos entrando na porrada que tentaram atacar um ser humano e deu o ser humano ganhou, deu nós, como diz certeza? Deu nós. Então, deu nós. Eu vou tentar achar o nome da pessoa. Então ali era o PSG contra o Botafogo ganhou. Não é toda hora que vai acontecer, né, gente? Mas toda hora, né? Você vai ganhar uma, vai ganhar outra. Programa queria mandar um abraço para Kevin Gomes, que me mandou no Instagram. É o psicopata, né? Mandou o Facínora. Aqui, ó. Entrou na porrada do ganso aqui. Ok. Manda pra mim aí, por favor. É esse programa dos bichos que o que ele repercutiu, que a gente cometeu de barbaridade, inclusive. Nossa Senhora. A gente morria muito por uma ave que os caras falaram. A gente morria Casuar, muito. É o casuar, pô. O casuar, a gente morria, mas muito. Não é pra 2, não. 3. Mas é coisa do Ou seja, subestimamos alguns e superestimamos alguns. Foi isso que a gente fez no programa também. Coisa do mas aí eu continuo dizendo, um cara do Lins não pode morrer pra 10 gansos. Não, 10 gansos não dá, não. Voltando à vaca fria, só pra colocar, você ia trazer os números, né? O da Serena e da Sharapova são 22 jogos, 20 vitórias da Serena Williams. Então, assim, incluindo 8-1 em grandes slams e 3-1 em finais. Então, assim... Não deu pro cheiro, né? Era uma rivalidade, porque ali também tinha uma pegada de... que também é uma péssima abordagem, né? Chegaram a dizer que o jogo... isso foi vendido como pauta de notícia, de veículo. A Bela contra a Fera. Que é uma coisa completamente indevida, né? Pelo amor de Deus. Serena Williams e... Sharapova. Gente, vamos tocar no ponto que é correto do que essa frase. É uma frase racista. Uma frase racista e misógina também. Misógina. Então, assim, que era uma coisa da época da realidade. Hoje, tenho certeza que nenhum veículo sério hoje usa mais nenhum tipo de abordagem dessa. Óbvio. Mas chegou e, na verdade... você tinha uma que era muito melhor que a outra e era a Serena Williams. Então, acho que dentro de rivalidade existiu, até por abordagens tortas por como essas, mas em termos do que... Porque também não dá pra você ter só um lado e a rivalidade perde. Claro. Perde, né? Pô, tem que uma hora ganhar um, outra hora ganhar outra. Essa é a graça. É isso que vai aquecendo a rivalidade. É mais ou menos a rivalidade que eu tenho nas decisões da minha casa. Uma hora, cara, dá ela só. Uma hora. Agora você perde, outra hora você apanha. Não, na minha casa uma hora, algumas decisões, a minha mulher decide. Outras decisões, eu decido com o que minha mulher quer. Isso. Em outras decisões, a mulher tá dormindo. É a rivalidade. Umas ela decide e as outras eu decido. Mas decido baseado no que ela quer. Baseado na vontade dela. Decide obedecê-la. Exatamente. Exatamente. A rivalidade, por exemplo, Bayern de Munique 1860. Porra. Barcelona Espanhol. Barcelona Espanhol. Não tem rivalidade. Desculpa, né? Bom, então o Chris Evert e Navratilova, onde a gente põe? A gente já falou que ia descer, né? Eu acho que ia descer. Vai descer, né? Desce os dois, 5 e 6. Tá. E bota eles na 7. Põe na 7. Muito bem. Falcão e Manuel Tobias. Cara, deixar Jorge Igor e vocês falarem que eu não conheço você que muito pediu, da matéria. né? Eu acho que é uma rivalidade... Cara, é uma rivalidade... Dentre as rivalidades brasileiras, com uma das piores relações que tem. Sim, os caras não se falam desde quando jogavam juntos, tá?
Esses caras não se falam desde que jogavam juntos. Eu entendo aqui que acho que tem um ponto do futsal ser menor, eu acho que a nota vai ser menor, tá justo, mas acho que é importante a gente falar porque é uma rivalidade bizarra nossa que a gente vive aqui. Essa rivalidade sempre existiu. E estamos falando de dois caras talentosíssimos, um negócio assim... Possivelmente os dois maiores jogadores da história do futsal brasileiro. Tranquilo. E jogaram juntos em seleção, né, 2000, 2004, e já tinha uma rivalidade de clubes no Brasil, onde existia, só que em 2004 existia, naquele momento, já o papo de quem era melhor. Quem que é o grande jogador da seleção brasileira? É o Falcão, Mundial de 2004. É o Falcão, é o Manuel Tobias. O Manuel Tobias chega machucado pro Mundial de 2004, e aí, nas semifinais, o Brasil vai pros pênaltis contra a Espanha. O Manuel Tobias joga minutagem reduzida, o Falcão acaba com aquela Copa do Mundo, joga pra cacete a Copa do Mundo, e meio que já tava posto ali. Cara, gente, é o Falcão, tá? Teve uma passagem de bastão, né? Ficou claro ali que era uma passagem de bastão. E que o Manuel passou. Tem muita gente que acha que o Manuel até era mais completo que o Falcão era mais midiático e tal, mas naquele momento foi lá. E tem o pênalti contra a Espanha. São 5 pênaltis. E qualquer um pode bater, né? No futsal, qualquer um pode bater. O goleiro reserva pode bater, qualquer um pode bater, o reserva pode bater. Então, nos 5 pênaltis, o Manuel Tobias, que estava no banco, recuperando de uma lesão, não bate o pênalti. O Falcão bate, faz o dele. E na sexta cobrança, que é igual futebol de campo, que é alternada, quem pega pra bater a bola é o Neto, que depois vai fazer o gol da seleção brasileira em 2012. E o Neto perde, o Brasil é eliminado, a final é Espanha e Itália. O Falcão fica revoltado com essa história, fica puto, deu uma quase porradaria nos vestiários e acaba a relação entre os dois ali. E desde então... Por quê? Porque ele achava que o Manuel tinha que pegar a bola pra bater. E tinha mesmo, tá? Vamos deixar claro. Porque o Neto era moleque ainda? Neto era moleque, tinha 21 anos de idade. Entendi. E tinha mesmo. E a verdade é que depois daquilo, todas as vezes que o Falcão falou sobre o Manuel Tobias foi depreciativo, e todas as vezes que o Manuel Tobias falou sobre o Falcão foi depreciativo. A porrada comeu 1 milhão de vezes, internamente, externamente. É uma rivalidade muito tensa entre os dois. Acho que até quase ódio, né? Acho que hoje ela tá até um pouco mais calma, tá? Não, porque passou, né? O tempo, né? O Falcão recentemente, acho que deu entrevista pro Cartoloco e falou que tá mais calmo e tal, que respeita muito o Manuel Tobias. Que eu acho que esse tem que ser o tom pra fora. Você quebra o pau lá dentro, beleza, enfim, discute no vestiário, um odeia o outro. Agora já passou, pô. Os dois são importantíssimos. Lá dentro é uma coisa, agora pra fora, amigo... Porque, porra, né? Aí passa o tempo, você vai amadurecendo, você até se arrepende um pouco. Você fala, porra, eu fui quebrar esse pau lá. Não precisava. Entendeu? Não, e os dois são históricos do futebol brasileiro. Estamos falando de um cara que... Os dois são campeões, bicampeões de Copa do Mundo, né? Manuel Tobias tem 2, o Falcão tem 2 também. E os dois foram considerados, na sua época, os melhores do mundo, né? Se você for olhar na história... O Falcão hoje tem o rótulo de melhor da história da modalidade, que está posto, mas isso não vai apagar que durante, sei lá, 2 ciclos, o Manuel Tobias era o melhor jogador do mundo. E eu acho que assim, eu entendo, acho que tem que ser nota menor mesmo, porque eu acho que, realmente, cara, não fura bolha, não é um negócio, mas de tensão entre os caras. Então, de raiva, de ter gerado raiva entre os caras, ela é bem tensa. É tipo o Anderson Silva e Charles Sonnen, de raiva um do outro? Pô, acho que mais, mano. Acho que mais, Eu acho que mais, cara. Eu acho que mais. Só que o Anderson Silva e o Charles Sonnen é um negócio midiático mundial. Uma parte do Anderson Silva e do Charles Sonnen tem roteiro. Tem, né? Que é a pegada do MMA, daquela promoção pré-luta e tal. Falcão e Manuel Tobias é um negócio totalmente genuíno. Assim, não tem nada roteirizado. Nada. Eu desceria e colocaria na 6, Falcão e Manuel Tobias. Na 5, Falcão e Manuel Tobias. E desceria os dois do MMA. A minha opinião, ela é muito poluída, né? Porque eu sou muito fã de futsal, sou bizarro. Joguei futsal 15 anos da minha vida. Mas eu acho que o fato de ser muito tensa a rivalidade entre esses caras tem que estar na conta, assim. Tem que estar. Os caras não se gostavam, pô. Não sei o que o VS vai fazer aqui, mas eu compro isso aí que o Jorge falou, mano. Mas é que eu acho que o outro é mundial, né? O outro... Mas dentro da bolha do MMA, de qualquer forma, entendeu? Eu acho que saiu da bolha, cara. Eu acho que isso daí saiu da bolha. Eu preciso ser justo com o argumento que eu vou usar lá na frente pra Prost e Senna. O que vocês querem fazer? O negócio, a rivalidade ser grande tem que ser relevante. Bota na 4, então. Os dois na 4? Não, Falcão na 4. Falcão e Manuel Tobias na 4. Vou usar esse argumento pra Senna e Prost, eu não posso mentir pra mim mesmo. Tá bom. Agora, diz o pseudo que temos um trisal aí. Federer, Nadal e Djokovic. Rivalidade tripla, Federer só é muito maior, aí, né? Federer e Nadal, muito maior do que o Big Three. Enquanto, se a gente for lembrar, eu acho que a rivalidade Federer e Nadal, até pela própria postura dos dois, eu acho que ela vai ser mais lembrada.
Agora, a gente tem que considerar essa disputa entre os três, que talvez tenha sido a única vez na história do esporte mundial que a gente tem 3 caras ao mesmo tempo, basicamente ao mesmo tempo. O Federer um pouquinho mais novo, mas beleza, depois ele ainda deu um gás depois que foi pai lá e voltou a brigar e tudo. Ele perde... Depois eu estava olhando, né? A final de Wimbledon de 2019, que foi Djokovic e Federer, que o Djokovic salva match point, o cacete. Outro dia estava vendo lá um ranking bonzão de um lugar que bota essa final como a 3ª maior de todos os tempos, sei lá, melhor, ou 3º ou 4º. Então, assim, 3 caras que disputam o posto de maior de todos os tempos se enfrentando simultaneamente. Isso não existe. Diz que isso não tem lugar nenhum. Não tem. Não tem lugar nenhum. Não tem. Você fala lá, Tyson e Holyfield, o terceiro estava muito abaixo. Você fala Senna e Prost, o terceiro ali estava muito abaixo. E não são os dois, provavelmente não são os 2 maiores pilotos da história. Exatamente. Você fala aqui, Magic Johnson e Larry Bird, o auge, o Jordan ainda estava começando, o terceiro não estava nesse debate. Ali são 3. São os 3 maiores, pô. São os 3 hoje, indiscutivelmente. Hoje são os 3 maiores. E hoje, só para você ter uma ideia, que é assim, uma métrica que o pessoal está colocando da capacidade de domínio deles 3, tenistas nascidos nos anos 90, são 2 grandes slams conquistados. O russo lá, não, um é o Tim e o outro é o Nikolai Davydenko. Só eles, um ganhou 1. Tenistas nascidos nos anos 90 que ganharam torneios de Grande Slam. Por quê? Porque os anos 90, tu bota ali 18 anos, né? Os caras, 16, 18 anos. O Davydenko é geração antiga. Ah, não, Medvedev. Eu sabia que era outro russo. Medvedev e Tim são os únicos nascidos nos anos 90 que ganharam Grande Slam. Por quê? Porque esses 3 caras estavam passando o rodo. Porque eles ganharam, um ganhou 24, outro ganhou 22, outro ganhou 20 grandes lãs. E aí, olha só, galera nascida em 2000 já tem 5 grandes lãs. Só o Caras tem 4. O Caras tem 4, né? Então agora são 6, né? Porque o Sinner tem 2, né? Acho que é isso. Então assim, olha só, a galera dos anos 90 foi sufocada. A galera que nasceu nos anos 90 foi sufocada por esses 3. É uma rivalidade absurda, E eu acho que isso impacta, por exemplo, não só sufocada pelos 3, mas como foi jambrolhada pelo Djokovic. Na reta final, se você pegar o Djokovic, quando o Federer e Nadal param de chegar em finais, o Djokovic tinha 17 títulos, se não me engano. Aí ele faz uma final contra o Medvedev, outra contra o Tsitsipas, é difícil falar esse nome. Berrettini, faz outra contra o Kyrgios, outra contra o Casper Ruud, outra contra o Medvedev, uma contra o Alcaraz. Para de enfrentar esses caras. E aí o número de grandes lãs dele, que era 17, vai parar em 24. Que é mérito do cara, tá? Não tô diminuindo o mérito, não. Mérito absurdo, só que só mostra o como esse trio era muito superior ao que veio antes e ao que veio depois. É muito grande. O que a gente vai fazer? Eu acho Federer o maior, tá? Acho Federer e Nadal maior, porque mudou a história do esporte. Então pode botar Federer e Nadal na 9. Eu acho maior. E o trio na 8? Como rivalidade, Federer e Nadal era uma loucura, pô. Federer e Nadal, cara, você se organizava, quem gostava minimamente de tênis, e às vezes até quem não gostava, se organizava pra ver os caras. E um pouco a pegada de Russell e Chamberlain, de estilos diferentes, né? Um mais low profile, outro mais agressivo. Na grama é um, no cyber é outro. Um é mais técnico, o outro... Coração, que é muito técnica. Coração, técnica. Que depois a gente viu que isso aí era também no começo, né? O Nadal era meio menosprezado no começo, dizendo, não, ele é só força, ele é só isso, ele é só físico. Loucura. Quero ver o que vai acontecer. Muita gente falava isso. A galera gosta, né? Muita gente falava isso. Quero ver o que vai acontecer com o Nadal quando o Nadal já for velho, que ele não conseguir correr isso. O cara jogou... O que aconteceu foi continuar ganhando pra caceta. Continuou ganhando pra caramba, jogando pra caramba. Então, assim, mas... tem essa pegada. Eu acho que pode ser por aí. Pode ser tanto que tem livros só da rivalidade Federer e Nadal, assim, é bizarro, muito bravo. Guardiola! E os dois muito amigos também, né? O que um chorou na despedida do outro é piada. Guardiola contra Mourinho. Cara, é uma rivalidade também muito tensa, né? Já que a gente falou de Falcão e Manuel Tobias, muito tenso. O Mourinho que trabalhou com o Guardiola enquanto o Guardiola era jogador, né? O Mourinho era auxiliar técnico do Barcelona. Do Bob Robson. Do Bob Robson. Com o Ronaldo, né? Com o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, né? Trabalhou com o Guardiola, mas assim, eu acho que foi uma das rivalidades
que os caras mais se farpearam lá, ele, né? Um pra outro, assim, porra, um olhando pro outro dando porrada, um olhando pro outro dando porrada. Cara, teve questão física do Mourinho se meter no meio de bololô de jogador pra... O Mourinho meteu o dedo no olho do Tito Villanova, que era o auxiliar do Guardiola, que depois faleceu. Essa era tensa real, irmão. Tensa real. E eu acho que o Mourinho utilizou muito dessa tensitude, entre aspas, dessa tensão, pra fazer o time dele competir melhor contra o melhor Barcelona da história, né? Às vezes até exagerou, né? Mas ganhou. Às vezes até exagerou. Ganhou o Espanhol com mais de 100 pontos. Tudo bem, então, quando ele parou de querer, os 2 primeiros anos lá, ele era achando que tudo ia ser resolvido na porrada, depois tem lá, ele consegue botar o time para jogar um pouco mais, para brigar menos e consegue, mas é uma rivalidade de estilos também. É uma rivalidade que não ali, é só Real e Barça, né? Que não é só Real e Barça. O Mourinho elimina o Barcelona do Guardiola dentro do Camp Nou lá com a Inter de Milão em 2010. Aí vai pro Barça, aí fica 3 anos, vai pro Real, fica 3 anos lá. É uma grande rivalidade. Eu acho que é uma pegada Bernardinho e Zé Roberto. Tem semelhança. Eu acho que ela é maior. Ela é maior. Porque o futebol forte é maior. Ela é maior em repercussão, menor em tempo, né? Menor em tempo. Porque depois também o Mourinho teve uma queda boa, o Guardiola continua meio que surfando a onda, o Mourinho já teve uma queda. O auge do Mourinho passou. Eu botaria junto, porque além de ser 2 técnicos, uma é mais midiática, porque tá falando de futebol contra vôlei, a outra é mais duradoura. Né? Mas eu acho que o Guardiola e o Mourinho fizeram com que muita gente tomasse lado quase. Tem uma galera que fala, cara, eu sou Mourinho. Você é o quê? Mourinho ou Guardiola? Qual é o seu estilo? Qual a galera adora isso, né? Você é o quê? Messi ou Cristiano Ronaldo? Porra, eu gosto dos dois. Mas gosto um pouquinho mais da rivalidade. Eu colocaria na 7. Não sei o que eu faço. Eu acho, é uma rivalidade muito tensa, muito grande. Tá bom, à frente de... porque o futebol amplifica as coisas, né? O futebol é muito grande, né? Hamilton e Nico Rosberg. Estamos falando de uma rivalidade no mesmo time, né? Eles eram amigos na época de kart e depois... A famosa Guerra de Prata. Hoje porque a Mercedes teve por característica deixar meio solto, né? Deixar meio solto em algum momento. Cada um os caras se tocaram na pista, se bateram. Assim, então acho que foi uma rivalidade que ela impacta, assim, disputa de alguns títulos ali entre 14, 16 e tal. Mas é uma rivalidade que também... Mas eu acho que o tamanho do Rosberg para a história acaba impactando. Por exemplo, Hamilton e Verstappen, estamos falando de 2 caras gigantescos, né? Hamilton 8 vezes, campeão, se não me engano. Verstappen tá aí, talvez ganhe mais um hoje. 7, né? 7. O Verstappen tá em 4º, se não me engano, no momento que a gente tá gravando. Não, tá em 3º. No momento que a gente tá gravando, pode ser que ganhe mais um título nessa temporada, mas são caras que mexeram muito. Mas eu acho que não é o ápice da Fórmula 1 também, tá? Hamilton e Rosberg. Foi aquele momento de que a gente baixou um pouco o interesse pela Fórmula 1. Depois voltou, né? A série foi muito impactante, a série da Netflix lá, o Drive to Survive, foi muito impactante para resgatar um pouco isso, mas é um momento de rivalidade que não é o maior momento de rivalidade da história da Fórmula 1, com certeza. Tem uma pegada ali de que o Rosberg foi muito grande de ganhar o título em cima do Hamilton, que é mais piloto. Então tem uma pegada muito grande do Rosberg ter conseguido ganhar isso. E só que ela acabou, né? No momento que o Rosberg ganha o título, ele, numa atitude até surpreendente para quem acompanha a Fórmula 1, ele se aposenta. Ele ganha o título e no final fala, eu sempre corri para ser campeão do mundo. Fui campeão do mundo, parei, não quero, tenho medo de acontecer alguma coisa comigo, algum acidente, alguma coisa, e parou. Então, morreu ali. Se você for ver, nesse período, o Hamilton ganhou 54 corridas e... Quer dizer, os 2 juntos ganharam 54 de 78 corridas. Tá. O Hamilton ganhou 32, o Rosberg ganhou 22. O Hamilton tem 2 títulos mundiais, o Rosberg tem 1. E aí acabou. Então eu acho que o fato de ter acabado abruptamente assim perde um pouquinho. 14 Hamilton, 15 Hamilton, 16 Rosberg, né? Isso. E aí o Rosberg, vai embora. Mas o fato deles passarem a se odiar depois de serem amigos lá atrás... Verdade. E aí depois... E aí talvez isso tenha um ponto. Depois sai o Rosberg, vem um piloto muito abaixo, que era até bom piloto, que era o Bottas, mas que não tinha estofo para desafiar o Hamilton.
Por isso que é muito mérito do Rosberg. O Hamilton mete 4 em sequência, né? É. E aí ele vai pegar 4 em sequência. Por isso que é muito mérito do Rosberg. Ele conseguiu desafiar o Hamilton, né, nesse ambiente. O Bottas, por exemplo, nunca conseguiu, também não sei se nunca foi permitido, se talvez depois disso o Hamilton chegou e falou, acabou essa graça, não quero mais não, eu sou o primeiro piloto, tem que ser pra mim mesmo e acabou. Porque ninguém mais conseguiu. Acho que isso perde um pouco. Como o Hamilton e o Verstappen, acho que também perde um pouco. Porque na prática... No momento essa rivalidade está muito pro Na prática, eles disputaram um ano e o Verstappen levou a melhor num campeonato reconhecidamente, inclusive pela FIA depois, que a decisão não foi muito de acordo com as regras. Tanto é que o diretor esportivo lá, o diretor da Fórmula 1 foi demitido depois disso. Porque aquela última prova lá... de Abu Dhabi, né? De Abu Dhabi, o regulamento foi meio que rasgado ali, e aí o Verstappen ganhou. Verstappen passa o Hamilton na última volta, não é? Na última volta, última curva, sei lá. Na última volta, porque na corrida final tem uma bandeira vermelha, mas que não era para ser bandeira vermelha, e aí quando teve bandeira vermelha... Perdão, era para ter dado bandeira vermelha, que daria a chance de todo mundo trocar de pneu, não foi dada a bandeira vermelha, aí o Verstappen trocou o pneu, o Hamilton não trocou, e aí o Verstappen passou porque um estava com o pneu novo, outro estava com o pneu zerado, estava pneu usado, então tem toda uma questão. E depois eu acho que eles não disputaram mais. Acho que tem que cair Hamilton e Verstappen. Eu acho que depois eles não disputaram mais, porque aí o carro do Verstappen passou o carro no Hamilton, no Hamilton e em todo mundo. Em todo mundo. E Hamilton então, assim, e Rosberg, o que te faz? Acho que ela é maneira, porque... Eu acho que ela é maneira, mas acho que ela é a pior das 3 de Fórmula 1 que estão aí. De longe, pô. A gente vai tirar Hamilton e Verstappen, né? Vai. Então, vai. Então, Hamilton e Rosberg... dois ou três aí. É que eu acho que o Hamilton e o Rosberg, ela é mais famosa que Falcão e Manuel Tobias. Eu vou recuperar aquele ponto. Que é foda, porque eu tô lutando contra mim mesmo, né? Entendi. Porque eu defendi Falcão e Manuel Tobias. Vamos derrubar então o futsal pra 3 e deixar ela na 4? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá. John Cena e Randy Orton. É uma rivalidade... Eu vou embora. É uma rivalidade, já falei. Eu vou embora. Que tem méritos. Tem méritos. Mas é a mesma rivalidade do Batman com o Coringa. Ela é escrita por um roteirista. Vai. Ela é escrita pelo Homem de Ferro e o Thanos. O que é um mérito. Porque é maneiro. O Homem de Ferro não é maneiro contra o Thanos? O Batman não é maneiro contra o Coringa? Claro. É a mesma coisa do John Cena. Alguém escreveu essa rivalidade. Vai você, o que é um ponto positivo do WWE. LeBron e Curry. Essa é braba. Cara, e essa é muito difícil da gente analisar. Braba. Sabe por quê? Muito braba. Porque se a gente for olhar, o Curry levou a melhor sobre o LeBron, né? Eles disputaram 4 títulos, o Curry ganhou 3. Né? Fora outros momentos ali. Se eu não me engano, o Curry ganhou mais do LeBron do que o contrário em jogos normal, o Wallace pode pesquisar aí. Mas se a gente for falar, se você fizer uma pesquisa hoje da maior final da história da NBA, a maior final da história da NBA é, acho que para muita gente, ou que pareceria muito bem, é a final de 2016, em que o LeBron ganha do Curry, ganhando o jogo 7 dentro da Califórnia, virando 3-1 para 4-3, que é o único na história das finais. Única vez na história da... 3-1? Agora pode acontecer, né? Não, estava 2-2. Estava 3-2. Tava 3-2. É a única vez na história das finais que alguém virou de um 3-1 para um 4-3. Então, assim, fica ali uma questão do Golden State vindo da maior campanha da história, 73-9. Então, assim, é uma rivalidade absurda. Porque ele tem vários prismas para você analisar, né? Então, assim, o Curry ganhou do LeBron sozinho, aí depois ganhou do LeBron junto com o Durant. Aí no meio do caminho o LeBron ganhou do Curry, aí fica aquela sensação, o Curry perdeu pro LeBron, mas aí ele teve que vir pedir ajuda pro Durant, entendeu? Que depois... Porque estava 1-1, né? A questão é, o Curry ganha a primeira. E são 56 jogos entre eles, dá 30-26 pro Curry contra o LeBron. 30-26. Em playoffs dá 17-11, o Curry até ganhou um pouco mais. Só que o grande ponto tava 1-0, deu 1-0 o Curry. Foi um detalhe que o Cleveland, na primeira, joga sem o Kyrie, né? Se machuca. Era o LeBron meio que sozinho. Na seguinte, essa virada 3-1. Kyrie e Kevin Love, os dois se machucam e fica meio que o LeBron sozinho e aí o Golden State ganha por 4-2. Aí
tem a segunda que dá o LeBron nessa virada do 3-1, que é um jogo absurdo, é aquele toco do LeBron no Iguodala, que é histórico. Com a bola de 3. E aí vira 3-1 com o Kevin Durant. Com o Kevin Durant. Essa rivalidade... Inclusive o Kevin Durant sendo eleito MVP das finais nas 2 vezes. Nas 2 vezes. Então, é uma rivalidade que tem os seus pontos. Assim, o LeBron, uma dessas finais, ele tava igual Noé, já que o Jorge Igor gosta muito nem Noé, eu adoro. Nem Noé carregou... Cara... O último time, que é o da fatídica bola do J.R. Smith, que ele pega a bola embaixo da cesta pra ganhar o jogo 1 e ele volta, corre pra trás, aquele time era nem Noé. Era LeBron e nem Noé. Era o Noé do basquete. Então eu acho que é uma rivalidade muito legal também. De 2 caras que se adoram, 2 caras que sempre se valorizam, 2 caras que se respeitam. Só vendo na seleção americana, quando esses caras se gostam. Cara, muito maneiro, assim, é uma rivalidade muito grande. E mais mas eu não acho que é uma rivalidade que mudou a história do esporte. Assim como Magic Johnson e Larry Bird. Não, do que esse ela está sensivelmente abaixo da que vem na sequência. E aí, a dúvida é Bill Russell e Chamberlain. Com Magic Johnson e Larry Bird? Não. Magic Johnson, as duas que vêm aí, eu acho que segura pra 10. Tá. Magic Johnson já pode largar, e Messi, Cristiano Ronaldo. Então a dúvida é LeBron e Curry ou Russell e Chamberlain? Se ela é maior ou menor do que Bill Russell e Eu acho que ela é menor. Eu acho que ela é menor também. Acho que ela é menor? Sabe por quê? Porque quando você pensa no LeBron, você não pensa no Curry. Tipo assim, vou te falar, LeBron James, o primeiro pensamento que vem na tua cabeça vai falar um monte de título, um monte de ponto, recorde. Quando eu te falo Bill Russell, você lembra de Will Chamberlain. Pode ser. Quando eu te falo Will Chamberlain, você lembra de Bill Russell. Exatamente. Tipo, os dois, o personagem dos dois está atrelado. O LeBron você vai pensar e muito... E o Curry também. Você vai pensar muito no LeBron do Jordan, por uma coisa que a gente tirou aqui, né, de uma rivalidade de quem é o maior de todos os tempos, que acho que está um debate aberto aí. E talvez a gente lembre, antes do Curry, a gente lembre do LeBron e Kobe, sabia? Tem muita gente que fala do LeBron e Kobe, que, embora eles tenham se enfrentado muito pouco. Nunca jogaram uma final, né? Porque na época o LeBron estava no leste, o Kobe estava no Lakers. Então nunca se enfrentaram numa final. Então pode ser isso. 7, então, pra 7, né? Pode ser. Não, isso aí. Mike Tyson e Evander Holyfield. Vou deixar o Vitor Sérgio falar sobre essa, que aí é questão de idade que impacta nisso aqui. Vamos pro boxe. Mas a agora. minha lembrança... a próxima também, né? Aí eu acho que nem o Vitor Sérgio. Aí é Mauro Betti, tem que ligar pro Mauro Betti. Aí acho que nós dois vamos poder falar de YouTube com relação a isso aqui, estudo. Mas a minha lembrança de infância era muito a tal da orelha. Não foi? Foi o Mike Tyson morde a orelha do Holyfield. Cara, eu lembro isso na infância, de eu ficar com medo. Eu via a imagem do Mike Tyson, eu ficava com medo. Mas, cara, esse maluco mordeu uma orelha do outro. Esse cara é psicopata, porra. Ele morde a orelha. Mas isso mostra como a rivalidade furou a bolha, né? Ela fura a bolha. Uma criança de 6 anos de idade, no Brasil, sendo impactada por isso. Porque era uma época que a luta, o boxe tinha transmissão em TV aberta, nem sempre ao vivo, né? Às vezes eram lutas em delay, mas você não tinha Twitter na época, então você não sabia quem tinha vencido a luta, você tinha que esperar a exibição. Pra gente era ao vivo. Se era ao vivo de verdade... A TV mostrava como ao vivo? Ela me dizia que era ao vivo. A TV falava, era ao vivo. Falava. Agora, se era ao vivo mesmo, eu não tenho ideia. Até hoje não vai saber. Eu não tinha como. Ideia, porque a gente não tem como saber. Mal tinha TV por assinatura. Não canal fechado tava começando. Internet não tinha. Não 96. Tinha como saber. Não tinha como saber. Tá em 96 tava engateando TV a cabo no Brasil. Então só assim... 0,1 tantos por cento tinha. Galera muito rica que tinha. A TV no Brasil, a primeira TV por assinatura do Brasil, ela chega em 89. Ou seja, em 7 anos, demora ainda, né? Pra chegar na casa das pessoas e tal. Muita coisa. Só ricaço tinha. Só ricaço. E aí o que acontece? Você tem ali no final dos anos 80 uma pegada ali do Tyson surgindo, que era um avassalador. O Tyson era uma coisa assim, era uma frustração ferrada, cara. Porque eu me lembro que eu ficava acordado com meu pai até 2 horas da manhã e as lutas do Tyson terminavam em 15 segundos. Isso era muito em 20 segundos. Isso era frustrante, Se a luta do Tyson chegasse com 1 minuto, já era pra dar graças a Deus. Porque ele entrava em campo igual um animal, beleza. E aí até que o Tyson perde pro James Buster Douglas, que dizem que até hoje é a maior zebra da história das casas de aposta e tudo, na época lá que tinha. Assim, que é uma das maiores barbaridades que tem. O James Buster Douglas era um lutador bem limitado. Ele perde pro James Buster Douglas. Isso aí dá um bom de 0 a 10, hein? Maiores zebras do esporte. Pode ser, é a verdade, é um bom de 0 a 10. E aí ele perde, e aí nesse momento tá surgindo o Holyfield, que era uma pegada diferente. Ele era vendido como o lutador montado no laboratório, o lutador montado
pela ciência do esporte, é o cara feito para fazer não sei o quê. E aí começa. Nesse meio tempo, tem lá finalmente eles se enfrentam em 96, e aí tem o Holyfield ganha a primeira por nocaute técnico, fazem a revanche em 97, e aí sim é a desclassificação do Tyson, porque ele morde a orelha do Holyfield. Tem uma pegada aí que era... O Holyfield, o Tyson reclama muito até hoje que o Holyfield foi meio que desonesto com ele, porque o Holyfield tinha uma técnica de meio que usar a cabeça... No clinch. Na hora do clinch ele usar a cabeça para abrir supercílio. Para abrir supercílio. Inclusive, essa é uma das coisas que o pessoal diz que nessa primeira luta que ele perde por nocaute técnico, é abrir o supercílio do Tyson. E eu me lembro de, na época, eu não sei se essa informação é precisa, na época eu me lembro que as pessoas falaram que tinha sido a primeira vez que o Tyson tinha visto sangue sangrando dentro de um... Eu não sei se isso é verdade. Tá. Na época eu me lembro muito bem, eu era garoto, mas eu me lembro muito bem que falaram. É a primeira vez que a gente está vendo o Tyson sangrando, que é uma coisa dessa. E aí, por isso, o Tyson diz que deu a mordida na orelha. Tá. Porque, na visão dele, aconteceu a mesma coisa de novo. O Holyfield usando a cabeça para golpear ele, e isso não é permitido no boxe. Cara, assim, é uma rivalidade muito grande. Apesar de terem sido só 2 duelos, né? 2 duelos, os 2 com vitória do Holyfield. Você tem a percepção ali de que o Holyfield talvez fosse um cara mais completo, mas que o Tyson era a essência do boxeador, de porrada, Então, assim... E essa rivalidade moveu o boxe durante uns 10 anos, cara. Apesar de terem sido só 2 duelos, até depois que o Tyson é preso e tudo, quando ele volta com o pessoal projetando o duelo contra o Holyfield, que acabou não acontecendo. Aí o Holyfield vai e volta, ganha título mundial, perde título mundial e tudo. Então, assim, é uma rivalidade muito grande. Que nota? Cara. Agora, eu acho que o Ali contra o Fraser é maior. É maior. Eu acho que é maior. São 3 lutas, né? O Muhammad Ali contra o Joe Fraser. Inclusive a primeira grande luta vendida como a luta do século é Ali e Fraser. 71. Em 71. Então, assim, eu acho que aí por esses 2... Eu acho que um é 8 e outro é 6. Vou deixar o Vitor Sérgio botar aí do Mike Tyson, aí eu falo do Muhammad depois. Cara, eu acho... Eu cairia Mourinho e Guardiola para 6, e cairia Bernardinho e Zé Roberto para 5, e botaria essa na 7. Eu ainda repito, acho que a Navratilova ali com a Chris Evert, assim, o furar a bolha foi baixo. Cara, não foi não, na época só se falava nisso no tênis. É que o tênis feminino na época tinha menos manchete do que o tênis masculino, por essas questões que a gente falou aqui, e que ainda bem que hoje não é assim. Mas eu tô com alas. Eu acho que não tem como o Guardiola e Mourinho ficar atrás. Também acho. É muita doideira. Também acho. Acho que você tem um poder midiático muito impactante. Eu compro a troca. Tá bom. Eu não trocaria não, mas tudo bem. E Muhammad Ali e Joe Fraser? Cara, eu tava vendo aqui as 3 lutas, e eu já tinha essa percepção. Eu não sou um cara 100% do boxe não, tá? De conhecer bastante, mas eu já tinha lido sobre, fui dar uma olhada aqui. As 3 lutas são vendidas como luta do século. É tipo a gente vendendo a maior Champions de todos os tempos. É tipo a gente. A primeira foi vendida como a luta do século e foi absurda. Aí fala, vai ter mais uma. Tu não sabe se vai ter a terceira. A verdade é que tu não sabe. Então é melhor vender de novo, como a luta do século de novo. E a terceira, a última, né, é tratada por muita gente como a maior luta da história do boxe, que ela é disputada na Filipinas, se não me engano. E um calor bizarro, um calor extremo, e o Muhammad Ali ganha no 14º assalto, que o John Fraser é um nocaute técnico, né? Ele é retirado pelo próprio corner, ele não queria sair, mas é retirado pelo próprio corner, e acho que marca a história, né, cara? Tem foto que fica pra sempre, acho que o Muhammad Ali aumenta o tamanho dele pra história dos maiores esportistas de todos os tempos por causa dessa rivalidade. Pra mim é ali 8-9, cara. Eu acho que é 8. 8, talvez 8. Pode ser 8. Talvez 8. Rebeca Andrade e Simone Biles. Cara, eu acho que tem um ponto nessa rivalidade que é... A gente sabe que a Simone Biles é melhor que a Rebeca, tá? Ela é mais completa. A Simone Biles, acho que... É só pegar a última Olimpíada que a Simone Biles já tá um pouco mais velha. Se não me engano, é a primeira
ginasta a ser medalha de ouro no individual geral com mais de 26 anos de idade. Acho que ou mais de 25 anos de idade, ela tem 27, se não me engano. A gente sabe que a Simone é um ET, cara. Simone Biles não existe algo explicável por que seja a Simone Biles. Que em 2020, né, que foi lá na Olimpíada de Tóquio, ela que ela sofreu com uma questão muito grave, que foi crise de ansiedade e tal. Então, isso impactou muito a quantidade de medalhas que ela teve. A Rebeca conseguiu ganhar, mas a Simone é melhor do que a Rebeca. Só que o mais... melhor que todo mundo. E melhor que todo mundo da história. Não é que é melhor que a Rebeca, ela é a maior de todos os tempos. Pegar meio Messi Cristiano, então. Só que a Rebeca, o fato da Rebeca conseguir competir é um negócio de... E ganhar, como ela ganhou agora, nessa última Olimpíada. Não ganha no individual geral, porque, cara, no individual geral não dá pra ganhar da Simone Biles, né, pelo menos até a última Olimpíada. Ela conseguiu ganhar no solo, cara, da Simone Biles, que foi por muito tempo tratado como uma das melhores provas da Simone Biles. E com uma imagem que é histórica, emblemática da Simone Biles se curvando, reverenciando a Rebeca do pódio. Né? É muito legal isso. As duas tem uma questão que a Simone Biles, ela perde no solo cometendo erros que são erros para ganhar da Rebeca, né? Assim, eu me lembro muito, na Olimpíada de 2004 eu cobri a ginástica e aí eu me lembro que a Daiane me deu uma entrevista que ela falou assim: a gente tinha que tomar a decisão a tomar, ou fazer a série sem o duplo twist esticado, que era aquela... Mas sem o duplo twist esticado, eu tinha certeza que eu não ganharia o ouro, talvez eu ganharia uma medalha, ou a decisão a tomar, que era botar o duplo twist esticado na série, correr um risco enorme de errar e ficar sem medalha, mas se eu acertasse, eu seria campeão olímpico. E ela escolheu e errou, pisou fora e ficou sem medalha. A Rebeca, ela erra, ela pisa 2 vezes fora. A Rebeca não, a Simone Biles pisa 2 vezes fora porque ela sabia que ela precisava daquilo pra ganhar da Rebeca. Então é muito grande. O solo da Rebeca era um negócio de maluco. Era um negócio de louco. Troço inacreditável. Só que eu acho que, assim, a rivalidade, ela é forte, ela é tensa, mas eu acho que tem uma pegada Messi e Cristiano Ronaldo, que você falou, mas eu acho que é diferente. Eu acho que Messi e Cristiano Ronaldo são mais equiparados do que Rebeca e Simone Biles. Isso com certeza. Rebeca e Simone Biles, a Simone é mais destacada do que a Rebeca. Acho que é uma rivalidade muito tensa, é uma rivalidade grande. Eu acho que a comparação é só no sentido de um ser claramente melhor do que o outro, mas esse outro conseguiu competir e superar em alguns momentos. Acho que é que eu acho que pegada só. Quando a gente fala do Messi e Cristiano Ronaldo, um é claramente melhor do que o outro, também tem a parte do refino técnico, né? Isso. Eu acho que é nisso. A Simone é melhor em tudo. Simone é melhor em tudo. Tudo que existe no ginasta, a Simone é melhor do que a Rebeca. Se você for olhar Messi e Cristiano Ronaldo em feitos, estão muito próximos, né? Muita coisa. Na Champions, o maior jogador é o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Então acho que tem uma diferença nessa ponta. Que nota aí pra Rebeca e Simone? Rapaz, eu acho que ela é menor do que todas das 8, com certeza. Que todas das 7 também. Todas das 7 Todas das 7 também. Vai ter que sair. Vai ser na 6. Vai pra 6. Michael Schumacher e Mika Häkkinen. Foi uma rivalidade interessante, que o Häkkinen ganha 2 títulos, sendo que um desses títulos que o Häkkinen ganha, o Schumacher quebra a perna. Ele tem uma batida, a Ferrari dele sai reta, ele quebra a perna e fica umas boas corridas sem participar, tanto é que um dos títulos do Häkkinen, quem estava brigando com o título com ele era o Ed Irvine, que era o companheiro de equipe do Schumacher. Então, assim, mas foi uma rivalidade bem legal, assim, do Häkkinen, que não era um piloto excepcional, mas era um ótimo piloto, mas não era excepcional. Tinha um carro muito bom de uma McLaren e era um cara muito rápido. Então ele conseguiu competir com o Schumacher e ganhar 2 títulos seguidos antes do reinado do Schumacher. Schumacher ganha 2 títulos em 94 e 95. O Damon Hill ganha em 96. Damon Hill campeão do... Olha Nossa isso, Senhora. E o Häkkinen ganha 97 e 98. Então, antes do Schumacher começar o reinado dele, que ele ganha 5 seguidos, tem o Häkkinen ali falando, pra cima de mim você não se criou. Embora um ano, repito, o Schumacher não tenha competido porque quebrou a perna, ficou umas 6 ou 7 corridas fora. Mas eu acho que dos que estão aí é bem abaixo. Eu botaria na 1. O Häkkinen era meio... Mas ele era o apelido que o Galvão chamava ele de quê, cara? Era uma coisa finlandês, alguma coisa, não lembro exatamente.
Eu fiquei na cabeça com finlandês voador, mas era holandês voador, não era? Não, o holandês voador era um cara da Fórmula 1. Holandês voador não, japonês voador, não era um japonês lá atrás. Mas enfim, eu confundi com... não. Holandês voador eu é o me lembro qual era o pirata. apelido do Hackney, Joga não. pra um. E o Schumacher, um, infelizmente, né, teve um acidente, enfim, e tá tendo um final de vida não muito bom. E o que é muito impressionante. Mas parece que ele melhorou, né? Mas enfim. Porque disseram que ele foi até num Casamento da filha. num casamento da filha. Casamento da filha, ele foi no casamento da filha. Porque é impressionante o que a família do Schumacher conseguiu manter de sigilo nesse período. Muito que foi respeitado também por galera de imprensa. Pelo que a gente ouviu falar, assim, foi respeitado por galera de imprensa e foi meio que imposto até em contratos, assim, com médicos e tal, contratos de sigilo, para não vazar nada. Para não vazar nada. E é muito... beira o impossível isso hoje em dia, né? Você não ter nenhum vazamento de uma figura midiática, assim. Cara, o acidente foi em 2013, cara. O acidente foi em 2013, nós estamos em 2025, não vazou uma foto. Uma foto. Não vazou uma opinião. Não tem um médico falando como o cara tá. E assim, eu tô... realmente o trabalho de segurar a informação. Sobre vazamento de foto, eu tô festejando, tá? Porque seria óbvio. Acho melhor, né? Seria muito triste a gente ver a foto de alguém em estado vegetativo. Eu prefiro ficar com a última imagem dele competindo. Eu tenho minhas dúvidas se a galera que ganha vida vendendo esse tipo de foto, se elas respeitaram ou é mérito da família mesmo em blindar. Acho que é muito... Em alguns casos... Eu acho que com certeza deveria ter um paparazzi que não ia ter essa consciência social toda, não. Que se tivesse a chance de fotografar... Não, acho que sempre vai ter alguém, mas eu acho que as grandes empresas, as grandes empresas que cobrem, eu acho que todas elas tiraram o pé um pouco. Pode ter sido uma coisa de dizer assim, ó, não traz que eu não vou pagar por isso. Não vou pagar. Como é que é? Na internet o cara pode até tirar a foto e publicar. Pode ser. Mas uma grande empresa, eu acho que as grandes que cobrem, a Reuters da vida. A FP, acho que eles devem ter falado, ó, nem traz que eu não vou comprar essa foto. O cara, porque às vezes você contrata um fotógrafo pra ir lá tentar resolver e tal. Não, acho que não contratar, beleza. Não contratar, acho que tá muito claro. Eu duvido que alguma empresa dessa tenha contratado alguém e falou, ó, vou te dar aqui, tenta. Eu acho que não aconteceu. Mas pode ter acontecido do próprio cara ter falado, ó, eu vou lá buscar. O cara ter falado, ó, nem vai. Daqui da minha parte eu não vou comprar. Você estava certo. O Galvão Bueno chamava o Hackney de finlandês voador. Boa, olha aí. É que, cara, lembranças da infância, elas se misturam, né? Não necessariamente elas estão certas. Tem uma foto em 93 que o Pseudo achou, que o carro do Hackney chega a sair do solo. E aí, essa foto da época rodou pra caramba e o Galvão usou essa imagem pra apelidar de finlandês voador. E era o carro... Só pra constar, ele era um grande piloto, tá? E o carro prata, não era espetacular, mas era um grande piloto. E aquele carro prata, que ficava tipo um borrão prata às vezes, né? Porque a TV não era tão boa hoje como a imagem de hoje em dia. Tinha sombra, chuvisco. Fica lá então, né? Tá bom. Senna e Prost. Aí é 9, né? Aí, gente, nós estamos falando de uma rivalidade... Simbolicamente, eu acho que tinha que segurar pra 10. Mas não vai ser. Não vai ser, vai ficar atrás, né? Cara, mas é uma rivalidade que tem ódio aqui, né? Talvez... Depois, né? Quer dizer, teve durante o tempo. Parou de ter... É uma rivalidade que tem ódio aqui. Mas ela perde para as outras duas ali, não vai ficar... Cara, o Senna e o Prost, já estava olhando aqui, juntos, né? Enquanto eles correram juntos, foram 25 corridas vencidas em 32 possíveis. Ou seja, só 7... Sendo que na temporada 88, eles ganharam 15 de 16. E só não ganharam todas as 16 porque na prova de Monza de 88, teve um francês lá, barbeiro, que o Senna estava na chicane e ele jogou o carro para um barbeiraço. Não me lembro o nome dele, eu sei que ele era francês. Jogou o carro dele em cima do Senna e o Senna perdeu, ganhou, se eu não me engano... o Alessandro Nannini, mas ganhou alguém com uma Benetton, se eu não estou enganado. Ganharam... mas eles, em 88, as McLaren de Senna e Prost ganharam 15 das 16 corridas. Ganharam 25 de 32 quando correram juntos. Dessas 25 foram 14 para o Senna, 11 para o Prost. E quando competiram um contra o outro, foram 21 vitórias e quando competiram na Fórmula 1, sempre você está competindo contra o outro. Mas de equipes diferentes. Quando estiveram em equipes diferentes, o Senna acumulou 21 vitórias contra 12 do Prost. Uma rivalidade que durou entre 88 e 94. E 93, né? Porque o Prost já estava aposentado quando o Senna morre em Imola. O Prost é campeão em 93, se aposenta. Isso. O Senna morre em 94. Exatamente para deixar o carro da Williams, porque o Prost corre 90 pela Ferrari,
Não, 88 o Senna ganha com a McLaren, 89 o Prost ganha com a McLaren, com aquela picaretagem lá no Japão. Que o francês lá, o Jean-Marie Balestre fez, porque o Prost era francês. Aí em 90 o Senna ganha com o Prost na Ferrari, jogando o carro para cima do Prost. Em 91 o Senna ganha de novo, mas aí o Prost com a Ferrari já estava mais caído. Se eu não me engano, o Prost não corre em 92, ele tira um ano sabático e volta em 93 no carro da Williams, que era aquele carro que muita gente, inclusive, achava e é campeão do mundo. E é campeão do mundo em 93, só que aí em 94, para não receber o Senna na Williams e começar tudo de novo, porque em 93 o Prost era piloto da Williams, campeão do mundo, com a Williams. E aí a Williams fala, estou contratando o Senna. Para não ter tudo aquilo de novo, o Prost se aposenta em 94. Aí o companheiro de equipe do Senna é o Damon Hill. E aí o Senna falece lá em Imola. Mas assim, eu acho que é uma rivalidade bizarra. Assim, tem ódio, tem um ganhando do outro, tem muita corrida, né? Estamos falando aqui de, bastante corrida. Preenche todos os requisitos para rivalidade grande, né? E durante, sei lá, uns 5 anos lá, foi a rivalidade que moveu a Fórmula 1. Eu tenho dúvida... Foi a rivalidade que moveu a Fórmula 1. Eu tenho dúvida com o Magic Johnson e Larry Bird, tá? Essa rivalidade, por causa de ódio, mano. O ódio, a raiva. Um enfiou o carro no outro, meu irmão, a 200 por hora. 2 vezes. 2 vezes. Um enfiou o carro no outro, meu irmão. Eu tenho dúvida. Mas eu acho o Magic Johnson e o Larry Bird maior. Então, assim... o 10 é Messi e Cristiano Ronaldo. O 10 é Messi e Cristiano Por que Messi e Cristiano Ronaldo são 10, Wallace? Tom Brady. Mas é que eu queria falar da Magic Johnson e Larry Bird, que tem algumas questões aí. A primeira é... Essa vai ser a primeira vez que a gente vai resolver o 10 antes da última nota, né? Coitados, né? Tom Brady, Peyton Manning. Entrou o Senna e o Prost antes, né? Tem que falar, Agora, o Magic Johnson e Larry Bird... Se a NBA hoje é o que a gente tem, eles salvam por causa a NBA, desses dois. A NBA, quando esses caras entram, o Magic Johnson, o Larry Bird, se eu não me engano, entra em 79, o Bird entra em 80. Naquele momento, a NBA era uma liga de bêbados, drogados e de atletas que eram tidos como... A visão que se tinha. Bandidos. A visão dos Estados Unidos sobre a NBA... Era uma liga de jogadores descompromissados que não queriam nada, que entravam em quadra gordo, cacete, de bêbados e drogados, porque não tinha exame antidoping, caramba. Essa era a visão. Só pra você ter uma ideia, a final da NBA, a gente tá tendo final da NBA no momento que a gente tá gravando. A final da NBA não era ao vivo nos Estados Unidos. Impressionante. A final da NBA não passava ao vivo nos Estados Unidos. E esses dois conseguem mudar a história da NBA. E depois vem o Jordan. Que a década de 70 quase não tem grandes estrelas vencedoras, né? Você tem o Rick Barry, que ganha ali com o Golden State. Na época da década de 70, tinham 2 ligas. Tinha a NBA e a ABA. Nessa década dos anos 70, a NBA nem era ele era, mas nem era considerada assim a maior. Havia debate. E aí, esses caras começam a mudar a história da NBA. Depois vem o Jordan e consolida... E é um pouco uma briga de estilo também, né? Então, eu vou falar. Aí depois vem o Jordan, no final dos anos 80, com o fenômeno do Jordan, consolida a NBA mais para fora dos Estados Unidos. O Jordan vira um fenômeno... Ásia, principalmente. Do mundial, e transforma a NBA. Mas quem recuperou a NBA foi essa duas duplas. E ali, com muita coisa, que eu não sei se a NBA fez de caso pensado, se combinou, se não combinou, mas era... Um do lado oeste, Los Angeles. Outro do lado leste, tradicional, Boston. Era um branco, Bird. O outro, preto, Magic Johnson. Um cara caipira, entre aspas, porque o Larry Bird era de cidade E ele assumiu esse personagem pra ele durante a NBA também. O outro vinha de uma cidade grande. O Magic Johnson era de Michigan. Um era mais... retraído, mais tímido. O outro, o pessoal dizia, durante anos diziam que o Magic Johnson era o maior sorriso dos Estados Unidos. Então, assim... Chamado de palhaço por muita gente, de clown pra muita gente. Então, assim, cara, era... Maneiro. Um era mais objetivo. O outro ganhou o apelido de Magic. Então, assim, eram muitas dualidades. O garoto da cidade grande, quando o garoto do interior, o branco com o preto, um do Boston aristocrático, o outro de Los Angeles, a Nova Terra. Cara, eram muitas diferenças e, para variar, os dois, no período que eles... Para variar, não, para
ajudar. Nos dois, no período que eles estavam, eles ganharam 8 dos 10 títulos em disputas. Sendo que 5 do Lakers, 3 do Boston, sendo que dessas 8, 3 foram em confrontos diretos. Com o Lakers ganhando 2, o Celtics... Então, tipo assim, é uma rivalidade gigantesca, mas sendo... Aqui a gente não se emociona nesse programa, ou quase sempre não se emociona. A Messi e Cristiano Ronaldo é maior. Né? Eles fizeram isso durante 15 anos. O Cristiano falou recentemente isso de novo. Eu e Messi dividimos o palco maior por 15 anos. E era assim... E aí a gente está gravando isso quando um acabou de decidir ser campeão da Nations com 40 anos de idade, jogando bem e fazendo gols e sendo decisivo. O outro acabou de fazer uma vitória, decidir a vitória do Inter Miami com o Porto num gol de falta, com o time do Inter tendo várias dificuldades. Então, assim, muita coisa. Então, e não tem para cumprir o regulamento... Sobre Messi e Cristiano Ronaldo, eu já falei algumas vezes, eu serei eternamente órfão de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que outros grandes jogadores vão vir, outras lendas vão vir, mas eu acho quase impossível que a gente veja 2 dos maiores jogadores da história do futebol disputarem na mesma liga por tanto tempo. Porque a verdade que era, no sábado o Cristiano Ronaldo fazia um hat-trick. No domingo o Messi ia lá e fazia outro hat-trick. Era assim mesmo. No final de semana seguinte, era o Messi que jogava no sábado e fazia 2 gols. Aí o Cristiano Ronaldo ia lá e fazia 2 gols. Os caras conseguiram competir na mesma liga num Real Madrid e Barcelona, que a gente sabe o poder midiático que essa rivalidade tem, não só a quentura no campo, mas o poder midiático que Real Madrid e Barcelona têm, alçaram essa rivalidade a níveis estratosféricos e soma-se a isso um boom de redes sociais. Essa rivalidade, ela vive no grande boom das redes sociais. Não é o boom da internet, mas é o das redes sociais, que é uma rivalidade que começa ali entre 2007, 2008, uma rivalidade que viu o Orkut, que viu o Facebook, que viu o Instagram, que viu o YouTube e que vive as novas redes, está no TikTok agora. Então, eu vou ser eternamente órfão. É a rivalidade da minha infância, adolescência, né? A rivalidade da minha adolescência, que do início da minha vida adulta serei extremamente órfão, que dure o maior tempo ainda que der pra durar. E a gente, como torcedor, vai ficar órfão, e como jornalista, nós seremos eternamente gratos, porque... E a gente que transmite, né? Eu que narro, assim, pô, só tem a agradecer a esses dois. Deram pra nós momentos inesquecíveis para as nossas carreiras também, né? Sim, com certeza. E aí e até hoje rendem uma graninha pra gente aqui no YouTube, né? É um negócio bom, né? Nós vivemos disso, né, gente? Nosso trabalho é esse, né? Nós sequestramos o Messi e o Cristiano Ronaldo, né, irmão? Vai jogar mais uns 10 anos aí que eu preciso pagar conta no meu YouTube. Depois, quando pararem, vão falar... Vamos lembrar a rivalidade no ano de 2009. Vamos lembrar a rivalidade no ano de 2010. Não, às vezes tem gente que fala assim, vocês ficam aí com viralização, com like. Irmão, nós precisamos de audiência, pô. É isso que dá dinheiro. Você paga as contas em casa. Pode ser bandido do like, né? Aí tudo bem. Essa expressão... Mas você se preocupar com uma manchete mais forte, uma abordagem mais forte, pensando em ter uma audiência, é do jogo, irmão. E aí seria muito legal, assim, em 2026... eles se enfrentarem, acho que numa Copa do Mundo. E se de repente pudessem decidir, acho que seria um... Aí acho que nem Hollywood, né? Tu imagina uma final de 26, Portugal e Argentina, Messi contra Cristiano. Meu Deus. Tudo bem que eu quero que o Brasil esteja lá. Eu prefiro o Brasil lá, mas... que esteja lá, mas dá pra ser a semifinal, é o Brasil do outro lado, pega quem passar. Deixa na semifinal. Pode ser. E aí, queria que eles se enfrentassem uma vez na Copa do Mundo. Eu também. Ou então, o FIFA, bota os dois no mesmo grupo. Não é pra manobrar sorteio, não. Mas agora não dá. Mudou o formato. Porque com 16 não tem nem como, porque os dois vão ser cabeça de chave. Os dois vão ser cabeça de chave, não tem como. Olha. Para fins de cumprimento do regulamento, Tom Brady e Peyton Manning vão pra nota 2. Eu trocaria com o Falcão. Acho que por tamanho, assim, tem uma questão relevante. E eu acho maior que Hamilton e Rosberg também. Tá bom. Tá bom. Vai pra 4. Aí, mesmo considerando o cara... É porque agora a NFL, ela só é disputada nos Estados Unidos, mas hoje já é uma liga mundial, né? Sim, hoje é. Hoje, assim, em termos de... Furou bolha, viu? Em termos de repercussão, hoje,
a NFL é tão vista quanto a Fórmula 1 em países, né? Países diferentes. E pela complexidade, muitas vezes, de entendimento do jogo para quem parte do zero, né? Pela duração, pelas características e tal, eu achava muito difícil a NFL chegar no nível que chegou de penetração mundial. O Super Bowl tem um ponto muito positivo, que é jogo único. A final em jogo único. Cara, aí tem o show, que pega uma galera fora do esporte. Né? Tipo, a Fórmula 1, quantas corridas você tem que ver pra entender? Pode chegar na reta final, já foi. Como evento, o Super Bowl é absurdo. Porque a NBA também é 7 jogos. E ali, exatamente. E ali tem uma pegada também do Tom Brady, que indiscutivelmente é o maior, contra o Peyton Manning, que pra muita gente é o mais brilhante. Embora o Tom Brady também seja muito brilhante, mas o Peyton Manning, durante muito tempo, as pessoas falaram que era o que tinha mais recurso, que era mais... Então, acho que tem essa briguinha. Disse vistoso e não gostoso. Vamos fechar. Eu não sei se quem era mais gostoso, não dá pra saber. Gostoso é só o repórter gostoso, o Rodrigo Fragoso, batizado por Vitor Lopes. Eu não vou dizer gostoso, mas Não vou dizer gostoso, mas ele vai dar opinião. O Tom Brady tem Não vou dizer gostoso, mas chega perto. Não vou dizer gostoso. Vou gostoso, mas assim, um homem chega a dar uma babada. Não vou dizer gostoso porque eu não tenho lugar de fala, mas o Tom Brady tem a pegada do galã e o Peyton Manning sempre foi dito como um cara meio desengonçadão, um cara meio... Né? Então tenho... Vambora! Nessa matéria, acho que é ponto pro Tom Brady. Pode ser. Antes que as coisas piorem, vamos encerrar. Inclusive, tem uma frase histórica. Ele tá gostando. Tem uma frase histórica do auge. O Jorge vai lembrar. Tem uma frase histórica do auge, do começo do Esporte Interativo, que tinha um certo produtor chamado... Pode falar o nome dele ou não? Pode falar. Fala. Nosso grande Pedro Richope, que certa vez... Craque, produtorzaço. Produtorzaço, certa vez para analisar... Ele falou assim... Para analisar o casal Tom Brady e Gisele Bündchen, ele fala, não sei quem se dá melhor ali. Na época, essa frase foi... Lembra disso? Foi amplamente repercutida. Ele meteu o famoso tanto faz. Tchau! Famoso total flex.